Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui encerrar a nossa série de vídeos para comentar sobre os filósofos, a filosofia, a pandemia. A ideia foi discutir nesses vídeos alguns conceitos de filósofos vivos, a partir do conceito de biopolítica, do Michel Foucault, pensar como os filósofos estão interpretando esse fenômeno, se é possível fazer algum tipo de filosofia no meio da pandemia, o que filósofos conhecidos têm falado, e como eles podem contribuir com esse momento de angústia aqui, de ansiedade. Mas, para encerrar a nossa série, eu quis fazer uma coisa diferente. Eu chamei meu amigo Rafael, o Rafa Barros de Oliveira. Ele é meu amigo e colega de faculdade, a gente estudou Direito, mas o Rafa, ele seguiu por uma carreira acadêmica na filosofia, ele fez o mestrado dele na FEFELESH, na Universidade de São Paulo, e agora ele segue na carreira acadêmica da França, né, senhor Rafael? E ele está muito atrelado à linha de pensamento conhecida como hermenêutica, a hermenêutica filosófica. Rafa, eu vou pedir para você complementar aqui a apresentação, se eu esqueci de alguma coisa importante que você queira falar, e queria já perguntar para você se é possível filosofar na pandemia. Bom, Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui batendo um papo com você. De fato, uma amizade que já vem de longa data, da minha vida passada, na época que eu ainda estudava Direito. Depois de me formar em Direito, eu fiz a graduação na FEFELESH, em Filosofia, e depois o mestrado. E agora eu estou estudando, começando o doutorado na Universidade de Paris, em Nanterre, né, onde eu estudo filosofia hermenêutica, né, tradução especialmente do século XX, mas também pensadores contemporâneos vivos que estão aí debatendo questões em torno da interpretação. Então, é desse ponto de vista, ou desse lugar de fala, para usar um conceito bem na moda, né, que eu vou responder a sua pergunta. Então, sim, é possível filosofar em tempos de pandemia, mas eu diria que não da forma como se tem visto, né? Essa publicação que ficou famosa, que já rodou bastante a internet, a Sopa de Wuhan, que já é uma publicação infame, né, da história contemporânea, história recente da filosofia, pelo caráter xenófobo que tem o título da publicação, que foi criado pelos editores, né, espanhóis, então não é um título que nenhum filósofo ou filósofa escolheu, mas ainda assim, todos aqueles que foram reunidos sob esse signo vão carregar um pouco dessa pecha, dessa infâmia, né? E por que eu digo que sim, é possível, mas não da forma como se tem feito? Me parece que o que a gente viu nesses textos de ocasião, que são textos normalmente publicados em jornais, publicados em blogs, publicados em sites para o grande público, enfim, textos de intervenção, foi uma pressa, né, de querer explicar uma situação desde o seu nascimento, ou seja, desde os estágios mais incipientes dessa pandemia. O Giorgio Agamben, filósofo italiano, que é um dos que mais fez barulho com as publicações na Sopa de Wuhan, publicou o primeiro texto no dia 26 de fevereiro. Nós estamos agora no meio de maio e a coisa ainda não terminou, ou seja, a primeira onda ainda não terminou. Estamos falando de uma tentativa de explicar um fenômeno logo no comecinho, assim, logo no seu nascimento. E me Antes, parece inclusive, da Itália atingiu um pico, né, e se tornar um dos epicentros. Acho que ele começou a escrever quando a Itália estava numa crescente ainda, mas antes de ser aquela situação caótica que a gente viu. Exato. O primeiro texto do Agamben, de fato, foi quando a Itália ainda não tinha atingido os momentos mais críticos, né? Mas ele voltou a escrever depois no dia 11 de março, no dia 27 de março, e, para surpresa de todos, ele reforçou a opinião apressada que ele tinha dado no primeiro texto, né? O que me incomoda na forma como a maioria dos filósofos e das filósofas reagiram ao desafio da pandemia, por assim dizer, a pergunta, a questão da pandemia, foi justamente essa pressa, porque o que se viu foi uma aplicação de conceitos prévios, formulados anteriormente ao advento da pandemia, uma aplicação meio que imediata, meio que irrefletida desses conceitos. O Por Agamben, por exemplo, fala uma coisa que te deixou intrigado nesse sentido. O Agamben, por exemplo, mobilizou o conceito pelo qual ele é famoso de estado de exceção permanente, e ele disse, bom, eu não vejo razões para se alarmar com essa gripezinha, isso foi o que ele escreveu no final de fevereiro, não vejo razões para me alarmar com essa gripezinha, o que eu vejo é uma estratégia política para
aumentar os mecanismos ou multiplicar os mecanismos de dominação da população por meio da suspensão de direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de ir e vir e por aí vai, o direito de reunião, que nada mais é do que uma estratégia de governo sobre os corpos, de dominação, de submissão do povo, de adestramento do povo, por que não? E ele diz isso logo no comecinho da pandemia. É algo que me parece bastante apressado. Assim, para que o fenômeno da pandemia seja levado a sério, para que o fenômeno desta pandemia seja levado a sério, é preciso esperar um pouco. Agora, 2 meses depois, a gente já consegue começar a fazer algum balanço retrospectivo, né? Aqui eu lembro o dito famoso do Hegel de que a coruja de Minerva, representando a filosofia, só alça voo ao entardecer, ou seja, trata-se de uma reflexão sobre fenômenos que já aconteceram, ainda que recentes, né? Ainda que contemporâneos, que pertencentes ao nosso tempo e à nossa época. Me parece que nesse sentido essa lição, nesse momento da pandemia, essa lição foi esquecida. Algo que me chamou a atenção no texto do filósofo francês Alain Badiou, ele escreveu no dia 21 de março sobre a pandemia, um texto bonito, enfim, em que ele se coloca como uma pessoa idosa, como um membro do grupo de risco, e basicamente descreve como essa situação de confinamento o afeta a sua forma de pensar, afeta a sua situação no mundo. Bom, nesse texto, o Badiou chama atenção para o fato de que trata-se do Covid-19, né, cujo nome científico é SARS-CoV-2, ou seja, já houve um SARS-CoV-1. Nesse sentido, a pandemia não é totalmente nova. Ela não é 100% original, imprecedente. Já houve outras pandemias na história da humanidade. A que mais tem sido citada desde o começo, desde a emergência do Covid, é a gripe espanhola, tem sido a gripe espanhola, né? No começo do século XX. No entanto, cada repetição, cada iteração do fenômeno pandêmico traz consigo algo diferente. Bom, para começo de conversa, o contexto é outro. A gente está em 2020, numa certa configuração social, numa certa configuração econômica, política, global, que é diferente daquela que nós vivíamos ou daquela na qual a humanidade estava organizada ou o Ocidente estava organizado durante a gripe espanhola. Para começo de conversa, outra cepa de vírus, são outros dados de mortalidade, de contágio. Então, para que isso seja levado a sério, a gente pode e deve mobilizar categorias históricas como pandemia, como estado de exceção, como segurança pública, como crise sanitária, mas essas categorias precisam ser repensadas para dar conta do conteúdo novo e original desse fenômeno, dessa pandemia. Mas Né? fazendo aqui o advogado do diabo, parece claro assim, que o George Agamben não entendeu a seriedade da pandemia, ele que deveria entender porque é do grupo de risco, né? Devido ao estágio avançado da sua idade. Mas ele não foi o único filósofo que falou em um aumento da capacidade do Estado de ter controle sobre os indivíduos, né? O Byung-Chul Han, que trabalha com a hipótese de uma pandemia há muito tempo e que vem de uma sociedade onde o controle já era intenso, que é a Coreia do Sul, e aumentou agora na pandemia, inclusive Seul está começando a viver a segunda onda, e as pessoas suspeitas de infecção já estão sendo rastreadas. Elas já estão sendo rastreadas desde agora, né, com seus celulares, justamente por causa disso. Então, você não acha que talvez ele tenha errado a dose, mas acertado ali na descrição da doença? Pois é, né? Para além da pressa e dessa discussão de novidade versus repetição, há uma outra polaridade que me chamou bastante atenção, né, nessas intervenções filosóficas, qual seja a diferença entre uma análise de tendências e uma previsão de futuro. O Byung-Chul Han, ele aponta características, traços da forma de governo, especialmente chinesa, mas também sul-coreana, né, desse controle sobre os indivíduos, dessa sociedade de vigilância hipertecnológica, mas na conclusão do texto dele, que é do final de março, do dia 22 de março, ele diz: os países asiáticos se saíram muito melhor do que os países ocidentais, ele se refere principalmente à Europa Ocidental no controle da pandemia. Bom, isso
com esse fato, com a constatação desse fato, ele crava o fracasso da forma ocidental de governo, dessa democracia representativa, enfim, da maneira como nós deliberamos politicamente, por que não? E ele aponta para uma emergência da mentalidade totalitária asiática. A questão é, não sabemos se isso vai se produzir. Pode haver movimentos de resistência, pode haver movimentos que digam, bom, ainda que essa mentalidade autoritária, ainda que esses hábitos, ainda que o paradigma imunológico, ainda que essa forma de controle social seja de fato mais efetiva para lidar com situações pandêmicas, para que ela seja implementada é necessário um sacrifício tão grande de certos direitos que nós consideramos fundamentais que não vale a pena. Então, assim, o Byung-Chul Han tem razão a apontar tendências. Dizer, veja, a partir da comparação entre esses dois Mas se não modelos... vale a pena, aí você está concordando com o Agamben, não? Como? Se você diz que não vale a pena, você não está concordando com o George Agamben? Não. Eu não disse que vale a pena. Eu disse que a nossa sociedade civil, movimentos e forças sociais podem levantar essa objeção. O que eu estou dizendo é que o campo está em disputa e está em aberto. Eu estou querendo não cravar, não fazer futurologia. Há uma tendência que pode reclamar mais segurança, mais controle, mais vigilância, mas que essa tendência vá se sobrepor e vá se tornar hegemônica, isso resta quem viver verá, né? Desculpa, é até de mau gosto dizer isso nesse momento, mas veremos no futuro. Isso está em aberto. Essa me parece ser uma distinção importante entre análise de tendências e constatação de certas forças, da mobilidade de certos conceitos, da aderência de certos conceitos, né? Do potencial mobilizador de certos conceitos, e querer dizer, bom, daqui a 5 anos, todos os países da União Europeia vão ter essa configuração, ou daqui a 10 anos, a América do Sul vai ter essa configuração de biopolítica. Bom, calma lá, não se sabe. Temos que levar a sério o indeterminado, temos que levar a sério a contingência. Tanto em chave prospectiva, quanto em chave retrospectiva. Como eu disse, temos que levar a sério a originalidade, ou o que tem de novo, né, o caráter de novo, a novidade dessa pandemia específica, e também temos que levar a sério a indeterminação do futuro. Nesse sentido, Rafa, do que você leu dos textos de intervenção aí contemporâneas, você acha que alguém foi mais ponderado, que alguém conseguiu tirar alguma coisa de conteúdo mais valioso, ou você acha que todo mundo saiu tentando fazer provar um ponto, né? Eu acho que teve um pouco disso também, todo mundo tentando articular as suas próprias categorias no fenômeno pandemia, como você colocou, ao invés de fazer o contrário, né? Ao invés de fazer uma análise mais hegeliana, de tentar extrair aí o conceito desse movimento inovador. Mas você acha que alguém conseguiu ser mais ponderado? Alguém conseguiu fazer alguma reflexão mais válida nesse sentido? Olha, eu concordo que a maioria dos participantes, né, dos escritores e das escritoras que compuseram essa coletânea, quiseram encontrar no fenômeno da pandemia a confirmação a posteriori de conceitos que eles próprios ou elas próprias haviam desenvolvido anteriormente, até décadas atrás. Mas eu chamaria a atenção, ou destacaria, para além do texto do Alain Badiou, que me pareceu ponderado, não acho que, enfim, é um texto de intervenção de 2 páginas, a gente também não precisa superestimar o valor conceitual, filosófico de um texto de jornal. Mas, para além do Alain Badiou, me parece que o Jean-Luc Nancy, que publicou um texto no dia 28 de fevereiro, foi bastante ponderado. Assim, basicamente, o texto dele foi uma resposta, né, uma réplica ao Agamben, dizendo, bom, não é uma gripezinha, é uma doença séria, e o Agamben tem um histórico de fazer previsões equivocadas. Ele conta uma anedota, o caso dele próprio, Jean-Luc Nancy, que teve um problema de coração, foi aconselhado por alguns médicos que fizesse uma operação cardíaca. O Agamben, amigo pessoal dele, ligou para ele e falou, não faça essa operação. Ele fez a operação, está bem, está vivo. Se ele tivesse seguido o conselho do Agamben, talvez ele tivesse morrido. Esse é o texto do Jean-Luc Nancy. Então, não há nada muito propositivo, não há nenhuma grande elaboração. O que ele pede, basicamente, é calma, Giorgio. Vai devagar, allegro ma non troppo, e, enfim,
eu também chamaria a atenção para um texto de um filósofo mais jovem, alemão, Marcus Gabriel, que levanta uma questão muito interessante, que é a questão da relação entre o progresso científico e o progresso moral. Empiricamente, eles não caminham juntos, e isso a filosofia alemã do século XX, especialmente a teoria crítica, os frankfurtianos diagnosticaram muito bem, né, como a sociedade alemã pré-nazista e nazista atingiu um grau de desenvolvimento científico e técnico elevadíssimo, que não foi acompanhado por uma reflexão ético-moral que deu no que deu, levou às atrocidades que nós estamos cansados de conhecer. O que o Gabriel diz é, basicamente, nós não podemos abrir mão dessa reflexão ético-moral, ético-político-moral. O desenvolvimento científico por si só não é suficiente para levar a uma, não quero nem dizer melhora da sociedade, nem emancipação, mas ele não é, a racionalidade científica por si só pode levar a efeitos deletérios para a sociedade, e esses desenvolvimentos precisam ser acompanhados de uma reflexão um pouco mais ampla, um pouco mais humanística. Então, eu gostei muito também do texto da Judith Butler, que relaciona a pandemia à disputa pelo direito à saúde nos Estados Unidos, né? Tem, como todo pensador ou pensadora norte-americana, estadunidense, tem o defeito de achar que o mundo se resume a eles, né? Enfim, a pandemia é muito mais complexa do que a disputa Bernie Sanders, Joe Biden, Donald Trump e por aí vai. Mas os americanos sempre querem conduzir para o quintal deles, né? Menos filosófico, menos preocupado com grandes categorias filosóficas e mais preocupado, talvez, em política internacional, uma mudança aí também do jeito até que a Judith Butler escreve, que sempre foi muito mais hermético, eu achei ela bem mais simples também nesse texto. Mas, Rafa, para a gente encerrar, eu queria te perguntar assim, uma última coisa. De forma mais geral, em 2020, o que você acha do papel dos filósofos que aparecem em jornais, nos grandes meios de comunicação, nas redes sociais agora também, porque acho que alguns desses textos tiveram uma repercussão maior ou menor por causa das redes sociais. O texto do Byung-Chul Han, eu vi ele sendo compartilhado no LinkedIn, o texto do Agamben, eu vi ele no Facebook. É isso para a gente fazer um pouco de perfil do que está onde. Mas você acha que ainda tem algum papel para o filósofo como intelectual público, como alguém que forma opinião, como alguém que influencia alguma política pública? Você acha que esses pensadores, esses textos, tiveram algum impacto? Ou você acha que não, que é só, entre aspas, o espaço de uma reflexão mesmo, que talvez a gente possa estar pensando no futuro, mas essa intervenção no presente, ela é inútil? Bom, essa última pergunta eu não vou ser capaz de responder, porque se eu a respondesse, eu estaria caindo em contradição com o que eu acabei de dizer. Acho que é cedo demais para cravar, dizer que foi inútil, ou dizer que foi importantíssimo, que foi revolucionário, que foi um ponto de virada, enfim. Esperemos para ver. Mas respondendo a sua pergunta mais ampla, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente fazer uma distinção entre o discurso filosófico e o discurso do filósofo ou da filósofa. Nem todo momento, nem toda fala, nem toda intervenção feita por um filósofo ou por uma filósofa é discurso filosófico. Em um contexto, em um mundo acadêmico e intelectual marcado pela hiperespecialização, isso é ainda mais evidente, ainda mais notório. É dizer, eu posso ser chamado a discutir com você, por exemplo, enfim, qual é o melhor tratamento para a Covid-19. Eu sou filósofo em formação, mas ao participar dessa conversa, eu não estou falando como filósofo. O problema é que no debate público, eu estou falando como cidadão normal, enfim, para retomar aquela distinção kantiana entre o uso público e o uso privado da razão. Estou fazendo uso público, sou como cidadão comum que tem direito a falar sobre qualquer coisa. O problema é quando a gente confunde o discurso do especialista com o discurso público, com o discurso do cidadão. E isso toma uma configuração ainda mais grave quando se trata de intelectuais ou cientistas ou economistas, porque essas pessoas são convocadas a falar em razão da autoridade que lhes foi investida pelo cargo, pela carreira, pela trajetória. Se eu chamar um economista para falar sobre
termodinâmica, ele vai estar lá como o especialista, a voz da razão. Mas ele não tem a menor, não tem a menor ou tem muito pouca competência para tratar termodinâmica. Então, eu diria que sim, há um espaço para que filósofos e filósofas ocupem o espaço público. Eu acho que isso tem acontecido cada vez mais no Brasil nos últimos anos. Aliás, é importante a gente também voltar os olhos para o nosso próprio país, para a nossa própria comunidade intelectual, porque não adianta ficar esperando diagnóstico e receita e quadros conceituais de filósofos europeus ou radicados na Europa, como é o caso do Byung-Chul Han, ou na América do Norte. A gente também precisa olhar para a discussão político-intelectual e acadêmica que se faz no nosso país. Ocupar o espaço público é algo que se faz desde o Kant, pelo menos, né? Há publicações de jornal, há intervenções públicas de uma série de filósofos, quer seja em razão de ocuparem cargos como reitoria de uma universidade, quer seja por serem de fato pessoas midiáticas, como Sartre, para usar um exemplo. Esse espaço ele existe. Se ele não for ocupado por filósofos e filósofas ou intelectuais qualificados, ele vai ser ocupado por intelectuais desqualificados, que é o que nós temos visto no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil nos últimos anos, e aqui eu não preciso citar nomes. Então, me parece desejável e importante que esse diálogo seja estabelecido, né? Que esse discurso vá para fora do círculo muito fechado da academia, porém, que isso seja feito com cuidado, no seguinte sentido: se eu trato questões mais amplas para um público mais amplo, eu preciso reconhecer que eu não falo como especialista e que a força da minha palavra é a força de um discurso de um cidadão qualquer. Eu preciso me destacar da suposta autoridade da qual eu estou investido pelo meu capital simbólico, pela minha formação intelectual, e dizer, bom, aqui eu estou falando como um cidadão engajado, interessado, que quer discutir essa questão. Eu ia falar isso, acaba sendo uma coisa Bourdieu, né? Você sai do campo do filósofo e entra simplesmente no campo geral da participação do cidadão na política, porque todos têm o direito de falar, o que não traz a essa fala um caráter de verdade. Né? O que, só para fechar, também traz outro problema. O fato de eu sair do meu campo faz com que eu não possa ou não deva querer colonizar outros campos a partir da minha racionalidade própria, que é o que se vê muito, por exemplo, com juristas e economistas, especialmente na nossa sociedade, que falam sobre tudo e qualquer coisa, transplantando simplesmente a sua racionalidade, a racionalidade jurídica ou a racionalidade econômica, a questões que escapam a essa seara. Isso me parece um empobrecimento do debate público. Da mesma forma, enquanto filósofo, eu não posso querer ditar o que as ciências vão fazer, eu não posso dizer, não, a química deveria andar por aqui, a virologia deveria se estruturar dessa forma. Claro que não cabe a mim dizer isso. O que cabe a mim, talvez, fazer, se eu quiser, enfim, se tiver esse espaço, é uma reflexão, é mostrar o que está em jogo, quais são os pressupostos imanentes daquele campo, quais são as questões, quais são os desafios que se colocam, e explicitar aquilo que é implícito de maneira rigorosa, conceitual, mas que seja capaz de reconduzir a discussão para um conteúdo, para um contexto, melhor dizendo, para um horizonte mais amplo. É só isso que eu posso fazer. Eu não vou lá querer dar carteirada a minha carteirinha do Sindicato dos Filósofos, não vou chegar lá no Hospital Albert Einstein dizendo, não, vocês têm que tratar assim os pacientes. Não, nada disso. Agora que vai começar aqui no Brasil a escolha de Sofia, né, dos médicos que vão ter que escolher a ordem de prioridade dos leitos de UTI, da ocupação desses leitos. Isso vai ser um problema que, com certeza, daqui a pouco os filósofos vão começar a se manifestar também. Mas, meu querido, é isso. Nosso tempo aqui encerrou. Quero te agradecer muito por essa participação. Acho que foi uma forma legal. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. E, bom, eu espero que também as pessoas que tenham assistido tenham se interessado um pouco mais por filosofia e isso tenha ajudado também a pensar um pouco a pandemia e tornar isso tudo um pouco mais compreensível, que é o que facilita a gente atravessar por esse período. Rafa, muito obrigado. Valeu, Pedro.